Se você tem no mínimo 2 neurônios, você já deve ter percebido que tem alguma coisa muito errada com as coisas que a gente aprende na escola, certo? Hoje eu vou te mostrar as coisas dentro da educação física, que são vistas como verdade, mesmo não sendo. Eu vou mostrar para vocês como o darwinismo se infiltrou de um modo dentro da nossa cabeça, da nossa sociedade e da nossa escola, principalmente, fazendo com que a gente enxergasse o mundo do jeito que eles queriam que a gente enxergasse. Eu não vou entrar muito no detalhe muito histórico-filosófico, tá? Eu vou mostrar mais a parte prática do negócio e como isso afeta a nossa vida e por que que isso deveria ser uma coisa que você preste atenção na sua vida. Porque a Bíblia e a teologia e os grandes pensadores mostraram que ao longo da nossa história recente, a gente teve várias coisas, várias situações que trouxeram contrapontos à fé cristã, como, por exemplo, o darwinismo, que é uma doutrina completamente anticristã, que, infelizmente, acabou moldando boa parte daquilo que a gente aprende na escola. E a Bíblia, obviamente, é o contraponto de tudo isso. Eu quero mostrar para vocês, em 3 pontos hoje, como a gente pode escapar disso e como a gente pode aplicar isso da forma correta. Eu espero que você fique comigo até o final. Muito prazer, eu sou o Thiago. Eu sou fissurado por misturar boa prática com boa teologia. Eu sou formado em educação física, sou profissional em educação física, pós-graduado em nutrição e alta performance esportiva, também sou bacharel em teologia e estou fazendo um mestrado na área de divindade. Você acompanhe comigo, hein? Não sai daí. Vou fazer um cortezinho básico aqui. A Nancy Pierce, no livro Verdade Absoluta, esse tijolinho aqui, ó, só para vocês não dizerem que eu estou inventando história, tá aqui o livro. Ela mostra que a evolução moldou os currículos que a gente tem hoje na escola, fazendo com que a gente enxergasse o corpo humano como uma máquina que não tem propósito. E isso a gente já sabe que está errado, porque, como diz o nosso querido professor Marcos Eberlin, a gente foi muito bem planejado. Dentro do darwinismo, você não é visto como uma imagem de Deus, o portador da imago Dei, mas apenas como um organismo que precisa gastar energia. Qual é o contraponto bíblico disso aqui? Lá no livro de Salmos, capítulo 139, um salmo de Davi muito famoso, no versículo 14, Davi fala assim: eu te louvo porque eu fui feito de um modo assombrosamente maravilhoso. Em algumas versões vão variar aí o jeito que ele fala, mas o ponto é, Deus formou a gente de um modo assombrosamente maravilhoso. Cara, eu já falei isso num outro vídeo, um tempo atrás, de como o corpo humano ele é uma máquina perfeita. E é impressionante você olhar isso aqui, ó, os olhos. Impressionante. Se você sabe como funciona uma câmera, você vai ver que tem muita similaridade com a ideia que tem aqui nos olhos. E não tem como isso ter sido desenvolvido por por um mero acaso. Eu não sei se você pensa isso, mas a gente já aprende como se isso fosse um pressuposto na escola. Os músculos, que fantástico olhar como o músculo funciona. O músculo é um motor de torque capaz de gerar força do absoluto zero, sem precisar de uma combustão que você gira ou você aperta um acelerador. Já tem dentro do seu corpo programado a sinapse. Ao mesmo tempo, cara, fazer isso aqui já é um milagre. Já é uma coisa que é absurdamente fantástico. Como o tecido literalmente é tecido. É uma coisa que é fantástica. Eu sou empolgado com essas coisas, porque eu gosto de ver como as coisas funcionam. Eu gosto muito de olhar para as máquinas e ver as máquinas trabalhando. Eu fico espantado quando eu vejo um robô, por exemplo, fazendo algum tipo de trabalho assim. Eu gosto de ver as coisas assim, acontecendo assim. Só que como o corpo humano funciona é um negócio muito mais assombroso do que as outras coisas. Porque, por exemplo, vou te dar outro exemplo. Como é que o seu cabelo sabe a hora de parar de crescer? Por exemplo, como é que o corpo sabe qual é a parte do corpo que é para ter pelo e a outra não? Tem proteínas e enzimas e neurotransmissores que são perfeitamente ajustados
para mostrar para aquela parte do corpo a hora de parar de crescer o cabelo. Cara, isso é um absurdo. Não tem como alguma coisa ter evoluído lenta, gradual e sucessivamente a ponto de ter essas qualidades que são extremamente assombrosas para nossa compreensão. E quanto mais você estuda isso, mais você vai vendo que não tem como o mundo ter vindo do nada, do absoluto nada. Não tem como o mundo ter vindo do absoluto nada. Alguém, alguma mente brilhante por trás, tem que ter desenhado cada uma das coisas para que as coisas estivessem do jeito que elas são hoje. Ah, vizinho, não. Miserável. Os enviados de Satanás querendo atrapalhar meu vídeo. Vamos lá. O seu corpo, ele não é um acidente, ele é uma obra-prima do Criador. Se você acreditava que você era uma coisa que veio do mero acaso, meu querido, eu sinto muito que você acreditou nessa mentira a sua vida toda. Estou aqui para mostrar o contrário para você. Por isso que você tem que estar inscrito aqui no canal, para você ficar por dentro de tudo isso e você quebrar as ideias erradas que você tem na sua cabeça. E o terceiro, bom, primeiro a gente falou dos pressupostos que estão errados, a gente falou do contraponto bíblico aí, e agora a gente vai falar da prática correta. Os puritanos, eles falavam muito da mordomia do corpo, muito mesmo, chega a ser impressionante como as pessoas já naquela época pensavam nesse tipo de coisa. A mordomia do corpo é você cuidar muito bem do corpo que Deus te deu, porque se você não tem uma boa visão do seu próprio corpo. E outra, nós reformados temos uma visão mais elevada da criação, porque a gente entende que foi o próprio Deus quem formou tudo e a gente entende que a gente precisa zelar pela criação de Deus. E o nosso corpo também é parte disso. E além da gente ser parte da criação perfeita de Deus e maravilhosa, a gente foi feito à imagem e semelhança do próprio Criador. Por isso, a gente não pode colocar na nossa vida coisas que não estão ligadas com uma boa prática de mordomia, de cuidado com a criação de Deus. Isso não envolve só o nosso corpo, mas o nosso corpo, como ele é um instrumento de culto, nosso instrumento de serviço, ele precisa estar muito bem cuidado. Então, como eu já falei também, treinar não é só buscar por estética fútil, mas pela funcionalidade para você poder glorificar a Deus através disso também. Inclusive, se você quiser começar a treinar de forma funcional, consciente e não apenas uma repetição vazia, me chama no WhatsApp, o link está aqui na descrição. A minha consultoria é justamente para te guiar nesse processo com todas as bases corretas daquilo que a gente tem falado. Para resumir, primeiro, educação física não é neutra. O nosso corpo não é neutro. A nossa vida, a nossa vivência não é neutra. Ela está 100% alinhada com o Deus que criou ela e não só simplesmente é um amontoado de células inúteis que só precisam gastar energia por gastar. A gente precisa resgatar uma visão cristã decente com base na cosmovisão correta de que o corpo é uma criação perfeita de Deus e mostrar para as outras pessoas, através da nossa prática, aquilo que a gente acredita. O treino certo, ele começa numa mente transformada. Eu não sei se você já viu um certo vídeo que ficou famoso por esses dias aí, das pessoas com obesidade discutindo com um treinador físico. O treinador querendo ajudar essas pessoas e parecia que essas pessoas só queriam viver do jeito que queria. Não tem transformação física se a sua cabeça não for transformada antes. A primeira coisa que muda no seu processo de emagrecimento é a sua cabeça. Se você está acima do peso, se você é pastor, se você é missionário e você não está mostrando zelo pelo seu corpo, pelo corpo que Deus te deu, meu irmão, você está em pecado. Você precisa, hoje, começar a dar exemplo para os outros que estão ao seu redor, para suas ovelhas, para os seus liderados, de que você cuida do seu corpo, do corpo que Deus te deu para servir. Não acabe destruindo o corpo que Deus te deu por mera negligência. E esse vídeo aqui, ó, ele complementa muito bem o assunto que a gente falou hoje. Assiste e depois você me conta aqui nos comentários se isso fez sentido para você. Te vejo em alguns segundos.